Boa noite, meus queridos irmãos e amigos. Estamos voltando aqui de novo nessa noite para abrir a palavra de Deus, refletir na palavra de Deus e anunciar a mensagem para mim e para todos vocês. E essa é uma mensagem muito boa. É uma mensagem que eu amo, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. É sobre os sinais que está acontecendo, que Jesus falou. E a coisa mais linda do mundo que eu acho, que Jesus falou com sua própria boca, que eu vou citar tudo aqui, foi Jesus que falou. E aí, irmão, eu abri a Bíblia no livro de São Mateus, capítulo 24, versículo 13, até o 9, irmão. Vamos ver o que Jesus está falando sobre os sinais. E depois vai acontecer a volta dele. Antes disso aqui eu quero fazer uma oração. Que o Espírito Santo de Deus me envolva na leitura. Que a palavra de Deus venha do trono dele, para ser espalhado para todo mundo. Eu tenho essa responsabilidade. Eu não posso estar aqui de qualquer jeito, mas tenho que estar com a presença de Jesus nesse momento. Fico muito feliz em receber Jesus aqui junto comigo, porque Jesus falou, onde tem um ou dois falando no meu nome, eu estarei ali com vocês. Jesus está aqui. Então, querido, feche os olhos e eu vou orar. Santo e eterno Deus, Pai eterno, Pai Criador do céu e da terra, grande e glorioso é o Teu nome, Senhor. Teu nome é grande. Nós somos pequenos, mas nós temos um Deus que é grandioso, e nós temos muito valor diante desse Deus. Abençoe todos que vão ouvir essa palavra que vai ser falada aqui agora, que a sua palavra vai ser lida. Quero pedir que o Espírito Santo possa traduzir, e eu falar, mas ser usado pelo seu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, meus queridos. Está aqui, olha. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Sentado no Monte das Oliveiras. Então seus discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular, conte para nós quando que isso vai acontecer, que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabará. Jesus respondeu: tome cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo eu sou o Messias. Enganarão a muitas pessoas. Não tenha medo. Quando ouvirá o barulho da batalha, a notícia de guerra, tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra a outra. Um país atacará o outro. Em vários lugares haverá falta de alimento, tremores de terra. Essas coisas serão como as primícias de dores de parto. Depois vocês serão presos. Irmão, eu vou parar por aqui, para não ficar muito grande o sermão, entendeu? Senão eu vou ler muito e vai ficar muito comprido. Aqui já dá para a gente entender o relato. Tudo isso aqui, em Mateus 24, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Em particular, os discípulos viram Jesus triste sentado, meditando nos tempos de hoje que nós estamos vivendo. Jesus estava com sua mente
os tempos de hoje. Isso que me chama a atenção, querido. Me chama a atenção que Jesus está às portas. Eu tenho que cada vez mais me renovar o meu caráter, o meu coração, que eu estou esperando Jesus Cristo voltando nos nossos dias. Porque os discípulos chegou diante de Jesus e perguntou: mestre, por que você está triste? Que sinal haverá do fim do mundo? E Jesus ali sentado, com um olhar no tempo que nós estamos vivendo, Jesus vendo as pessoas mais perdidas do que salvas, Jesus ficou triste e deu todos os relatos dos sinais. Disse: quando você vê muitos falando a respeito de mim, muitos querendo ser eu, muitos falsos profetas pregando a meu respeito, enganando a muitos, muitos tremores de terra, um país estão brigando um com o outro, Jesus falando tudo isso, querido, e nós vê a desgraça que está o mundo de hoje, as pessoas se matando, e Jesus falou tudo isso, e os discípulos pensavam que era para os dias dele, mas não era. Era para os nossos dias finais. Irmão, os discípulos ficou tristes. E fez muitas e muitas perguntas a Jesus. E Jesus, no momento mais, que estava tendo um contato muito grande com o Pai, para estar bem espiritual, porque Jesus, irmão, era carnal, ele tinha que se revestir de carne, para pagar o preço do meu pecado e do seu. Mas Jesus, ele só usava, Jesus, ele tinha mais a vida espiritual do que a carnal. A vida carnal de Jesus era morta. Ele não alimentava nada da carne, só do espírito. Para ele divulgar tudo o que está acontecendo hoje, ele tinha que estar tendo uma ligação muito grande com o Pai. E essas mensagens aqui que Jesus deixou na palavra dele, e ele se preocupou, quando ele diz: todas essas coisas vão acontecer, e o sinal que eu estou voltando é quando o amor de muitos se esfriarão sobre a terra. Aí é o último sinal que eu estou voltando. Quando o Evangelho for pregado a todo mundo, por isso que eu e você tem que ter um compromisso grande com Cristo, que Ele deixou para mim e para todos, irmãos, para nós anunciar a volta de Jesus. Eu tenho que estar também, como Jesus estava aqui na terra, com a mente espiritual. Eu estar passando esse relato todo. Jesus passou todo esse relato para os discípulos dele. E eu, para passar tudo isso que Jesus deixou aqui para mim, para eu avisar para as outras pessoas, eu tenho que estar bem espiritual. Porque se eu não estiver bem espiritual, meu querido, não tem como eu passar um relato desse. E eu vejo Jesus estar às portas. Tudo aponta para o tempo de hoje. Eu não posso estar de qualquer jeito. Eu tenho que estar ligado em Cristo, irmão. 24 horas. Para mim ter a salvação em Cristo. O preço foi pago.
mas são poucos que estão aceitando esse preço que Jesus pagou por todos nós. O derramamento de sangue de Jesus foi grande para lhe salvar, querido. O preço foi grande. Eu não posso perder tudo isso que Jesus fez por mim, irmão. Eu não posso deixar de não passar essa mensagem. Jesus disse que eu tenho que ser discípulo dele e falar do Evangelho eterno, proclamar a volta dele, que está para acontecer nos nossos dias. O Filho de Deus está vindo. E nós temos que estar, irmão, cada vez mais preparado, buscando, vigiando. Foi no momento mais que Jesus alertou para os discípulos dele. Na hora que estava perto da crucificação de Jesus. O que foi que Jesus falou para os discípulos? Orar e vigiar, para esse dia não pegar você de surpresa. Vai vir prova terrível aí, e vocês estão dormindo. Jesus, com a mente espiritual, todo o relato ele estava vendo na mente dele, um filme passando na mente dele. Ele com a cruz e morrendo no meio de 2 ladrões. Jesus saía dali, junto com seus discípulos, irmão. Ia para o Monte das Oliveiras orar, às 2 às 3 horas da manhã. Jesus ficava lá a manhã toda diante do Pai e diante do Espírito Santo, pedindo força. Ele sabia que vinha uma tempestade muito grande. Ele não podia estar de qualquer jeito. Como Jesus não forçava ninguém, irmão, ele se retirava devagarzinho e deixava os discípulos dormindo. E os discípulos ficavam dormindo, morto espiritual. Quando os discípulos acordavam, olhavam para um lado, olhavam para o outro, não via Jesus. Porque Jesus estava orando por ele e por os seus discípulos, que estava tudo morto espiritual. Meus queridos, tudo isso faz eu fazer uma reflexão na minha mente, na minha vida. O momento que eu estou vivendo hoje era como Jesus estava vivendo ali, irmão. Hoje, eu refletindo tudo isso, eu sei que a volta de Jesus está perto. Vai vir uma tempestade muito grande por à frente, como veio para Jesus. E os discípulos, irmão, foi pego de surpresa, porque Jesus avisava, e eles não estavam interessados em ter uma vida espiritual bem, como Jesus Cristo andava. Pedro negou, Judas traiu Jesus, porque estava tudo morto espiritual, irmão. E Jesus, a conversa de Jesus Cristo com aquele discípulo, vigiar e orar, para esse dia não pegar você de surpresa, que vem tempestade forte aí pela frente, e vocês estão dormindo. Jesus avisava o tempo todo, e os discípulos se acomodou num sono profundo, num sono de morte, irmão. Nós não podemos se acomodar. Nós temos que, no momento que nós estamos vivendo, nós temos que estar vigiando 24 horas, para esse dia não pegar eu e você de surpresa. Sinais da volta de Cristo estão cada vez mais batendo na nossa porta. Você vê aí espalhado a guerra no mundo todo. Jesus falou isso no Monte das Oliveiras. Quando vocês veem rumores de guerra, terremoto, o amor das nações, os casamentos falidos, não tem mais casamento, grandes sinais, casava em casamento, não existe mais casamento. Os casamentos se acabou, irmão. Hoje o casamento não é abençoado por Deus. Hoje você não leva o seu casamento no altar, para o seu casamento ser abençoado por Cristo.
Hoje as pessoas já se encontram e já levam para sua casa, já é a mulher, já é homem, já é mulher e já é a mulher do rapaz lá, e o cara já é o marido dela. Isso não existia assim, querido. Esses tipos de casamento, isso não é casamento. Isso é uma falta de compromisso com a mulher e com Deus. Grandes sinais da volta de Jesus. E Jesus disse, irmão, na palavra dele, quando o Filho do Homem vir na glória do seu Pai, porventura eu acharei fé na terra? Nós estamos vendo as pessoas sem fé. Nós estamos vendo as pessoas sem compromisso. Nós estamos vendo as pessoas à toa. Tudo que vem na mente fala. São pessoas, irmão, que não é temente a Deus. Você tem que ser prudente. Você tem um pai que merece todo o respeito do filho, que ele nos respeita, todos nós, querido. Deus deixa você à vontade, mas nós tem que ter vontade para servir Jesus. Querido, eu quero estar com minha vida espiritual cada vez mais bem, que eu estar falando de Jesus, para quando o tempo se aproximar, eu estar agarrado na videira que é Jesus. Eu não posso perder Jesus de vista, querido. Eu tenho que estar cada vez mais olhando para Jesus. Foi como Jesus estava andando sobre as águas. E Pedro viu seu mestre andando sobre as águas. Pedro disse: mestre, faça eu andar também sobre as águas. Jesus disse: venha, Pedro. E Pedro começou a andar sobre as águas, irmão. Deu alguns passos, olhando para Jesus. Ele não podia tirar aquele olhar de Cristo. Quando ele tirou o olhar de Cristo, que olhou para a água, que ele estava olhando, Pedro começou a se afundar. Você não pode tirar o olhar de Jesus. Pedro parou de vigiar naquele momento e estava se afundando. Ele disse: me acuda, Pai, que eu estou morrendo. Jesus pegou Pedro pela mão e disse: homem de pequena fé, por que você tirou o olho de mim? O que lhe manteve você em pé nas águas? Porque você estava com seu olhar em direção a mim. Eu não quero tirar o olhar de Jesus, irmão. Eu não posso tirar o olhar de Jesus. Jesus é minha fortaleza. Jesus está presente na tribulação da minha vida. Jesus se representa tudo diante de qualquer ser humano. Só é você acreditar e dar um passo e outro passo em direção de Cristo. Cristo está de braços abertos, querido. Cristo está lhe esperando, muito ansioso, porque Ele sabe que está chegando a hora da promessa dele se cumprir. Tem hora que às vezes eu fico triste diante da tentação e provação, e eu vejo que eu vou me afundar como Pedro se afundou nas águas. Eu não posso tirar o olhar de Jesus, senão eu posso cair, irmão, como Pedro se afundou nas águas. E Jesus disse: peça socorro, peça o socorro divino, e se mantenha
mantenha firme e em pé diante de mim. Que eu estou do teu lado o tempo todo. Orar e vigiar. Para você não esfriar na sua fé. Você tem que estar com sua fé firme em mim. As barreiras podem vir. As tempestades estão diante de nós cada vez mais, irmão. Andamos em terras duras. E às vezes você machuca os seus pés. Pisa em alguns espinhos. E às vezes você quer parar de andar porque está machucando os seus pés. Mas acredite, querido, que tudo isso que está acontecendo com você e comigo, às vezes na caminhada lhe machuca. Às vezes na caminhada você está com o pé todo machucado e você quer parar de andar. Porque Satanás coloca muito obstáculo no caminho. Coloca muitas pedras para você desistir. Porque está muito próximo. A caminhada está terminando. O caminho está curto. Cristo disse: entrai pelo caminho estreito. Você vai dar alguns passos. Daqui a pouco você vai ver a eternidade diante de você. Não pare de andar. Se você está andando com os passos lentos, não tem problema, você não pode parar de andar. Pode vir. Venha com seus passos lentos. Que eu estou com minha mão alcançando a sua mão. E na hora que você pega na minha mão, você vem para o reino que lhe pertence. Todos estão nessa caminhada. Mas a caminhada está muito dificultando. A espiritualidade das pessoas estão mortas. E as pessoas estão caindo pelo meio do caminho. Tenha atenção. Foi no momento mais de agonia que na hora que o caminho se estreitou para Jesus. Jesus entrou numa comunhão profunda com o Pai. Que ele se sentiu muito fraco e oprimido.